Gilberto Maringoni, boa noite para você. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bom, Thalita? Tudo bom, Leandro? Boa noite. Convidado de segunda, né? Que Segunda isso, linha. jamais. Não tem um Não, candidato eu quero de agradecer, primeira linha, vai de segunda. Hã? eu quero agradecer aqui publicamente, eu quero agradecer Mauro Lopes por ter liberado o Barigoni para participar do Noite Brasil. Agradeço aqui, obrigado. Eu sei Esse que ele é eu tenho exclusivo do Manhã Brasil. eu tenho um contrato de exclusividade. Pois é. É que nem o Silvio Santos fazia quando algum cantor da Globo, o Depois, autor da mas Globo, tudo lá no, bem. no, no Troféu Imprensa, lembra o Troféu Ixi, Imprensa? Ele queria agradecer a Globo por ter liberado aqui. É que isso nem aí, o gente. Vamos Vicente começar. Matheus. A piada aqui em São Paulo é o Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians, que trocava tudo. Falava, eu quero agradecer a Antártica por ter mandado umas Brahma aqui para a nossa festa, Umas no bramas pra tempo gente. que aí a Brahma eram duas empresas, não era uma Ambev. Né? Eu quero agradecer a Antártica que Exatamente. mandou umas Brahma aqui. Mandar umas bramas pra gente aqui, né? É isso aí, Marigoni. Eu queria já conversar contigo, começar para saber assim. A gente começou, eu e Thalita, a gente fez um pequeno debate aqui no início do Noite Brasil, da importância do momento histórico. Assim, a nossa discussão é de que é um momento histórico, o julgamento é importante, a condenação é importante, mas que não é suficiente. A gente está mexendo com a febre e não com a doença, né? Com sintomas e não com a doença. Você acha que a prisão do Bolsonaro, a condenação desses golpistas vai acabar com o golpismo no Brasil, ou a gente precisa fazer mudanças estruturais muito mais profundas para que novos Bolsonaros e novos Augustos Helenos não apareçam no futuro? Não, Leandro, eu acho duas coisas. Primeiro, a gente não pode minimizar esse processo, esse episódio, a possível prisão do Bolsonaro. É uma coisa Certo. inédita no Brasil. Se a gente lembrar que todos os militares golpistas ao longo do século XX, e militar golpista no Brasil, se você pensa no oficialato para cima, é quase que uma redundância. Todos foram anistiados, mesmo os que não conseguiram dar golpe. Os golpistas de 30, os de 46, os golpistas que deram golpe que redundou na República, não foram punidos, aquilo foi um golpe de Estado. Né? As tentativas de diversas sublevações, a Revolução de 30 foi um golpe de Estado, embora tenha sido positivo, um avanço para o Brasil em vários aspectos. O golpe que o Dutra deu no Getúlio no final de 45 não foi punido, foi um golpe. O golpe de 64 não foi punido porque os caras venceram. Agora, mesmo os golpes derrotados, que foram as revoltas, as tentativas de golpe de Jacareacanga, de Aragarças primeiro, em Goiás, em 56, em dezembro de 56, para impedir a posse do Juscelino, que era um golpe da aeronáutica, basicamente, da FAB, que teve um pique em 59 em Jacareacanga, no Pará, com sequestro de aviões, com coisa. Os caras queriam bombardear o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Sequestraram um C-47 das Forças Armadas, sequestraram um Constellation, um avião de passageiros e um avião de caça, e queriam bombardear os palácios do Rio de Janeiro, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Os de Aragarças, o próprio Juscelino, que tomou posse, que era vítima, anistiou. E os de Jacareacanga, que foi em 59, logo que o Jânio tomou posse, eles foram anistiados. Então, nunca foram punidos militares que tentaram golpe no Brasil. É a primeira vez que isso está acontecendo, e esses 8, pelo menos são os 8 principais, do núcleo principal, que é o Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, o Mauro Cid e outros aí que eu não me lembro agora, você deve ter a lista aí, tem que ser punidos, vão ser punidos, vão comer o pão que a diabo amassou. Agora, vamos ver o seguinte, eles estão sendo punidos porque eles estão descartados pelas classes dominantes. Eles, a partir de um determinado momento, se tornaram descartados dos negócios no Brasil. Eles já Travou.
Foi ele Deixa ele um mesmo, pouco gente. assim. Deixa ele um pouco assim, ficou bonito. Ah, tirou? Não, ó, já fica até quando eu removo e coloco novamente, porque a internet travou total, O viu, Maringoni, o gente? Maringoni, o Maringoni tem um discurso muito raivoso contra a burguesia e contra as classes dominantes. Toda vez que ele se exalta, o algoritmo, pá, chega. Já falou demais. Voltou. Tá pensando que isso aqui é o quê? O Manhã Brasil, que você fala o que você quer? Não, aqui é o Noite Brasil. Tem que ter mais ponderação, né, Thalita? Não é? Pode ser essa Pois esculhambação. é. Ó, voltou aqui, Maringoni, olha lá. Ó, eu acabo de receber uma ligação do Mauro Lopes, ele falou que vai desligar de novo a minha internet se eu ficar muito mais tempo aqui. Então, o contrato O Mauro falou assim: ó, o combinado é que você não tocaria nesse assunto no Noite Brasil, porque é um assunto, inclusive, exclusivo do Manhã Brasil, né? A questão da burguesia e das classes dominantes. Não, mas o Bolsonaro virou, está descartado, ele está fora do jogo. Então, Carne é por isso que queimada, ele né? está sendo. É válvula queimada, né? Rosca queimada, né? Não tem mais. O Zé Arbex, nosso amigo Zé Arbex, outro dia fez uma live que falou: olha, ele só saiu na capa da Economist porque para o capital financeiro internacional pode queimar, pode jogar na fogueira. Né? Exato. Agora, de todo modo, é inédito, mas isso não significa que a extrema-direita está sendo condenada, até porque o julgamento é um julgamento que está na justiça, ou seja, não é um julgamento político, não foi feita nenhuma campanha contra a extrema-direita. Se a gente vê a palavra do Lula, o Lula tem se comportado bem nessa questão, mas ele fulaniza, é o Bolsonaro, são esses bandidos, essas pessoas malvadas. Não é algo que está na estrutura das Forças Armadas brasileiras desde o Império Brasileiro. O historiador Carlos Fico escreveu um livro muito interessante, como é que é? Utopia Militar. Ele acabou de lançar um livro muito interessante, que ele vai historiando, desde a Guerra do Paraguai, as diversas tentativas de intervenção. O Carlos Fico é um professor da UFES, se não me engano, da Federal Fluminense, e ele mostra revolta por tentativa de golpe, e os militares sempre foram o maior perigo para a democracia brasileira, claro que em associação com o capital externo, com o capital principalmente dos Estados Unidos, com as classes dominantes e tal, mas sempre foram a grande ameaça da democracia brasileira. Nada disso está em pauta. Não estão em pauta os generais, chefes de quartéis e guarnições pelo Brasil inteiro, que deram guarida para os golpistas. Não está em pauta as diversas ameaças que foram feitas a partir das corporações fardadas. Então, claro que é grandioso, mas é muito insuficiente. É muito insuficiente. Até porque, Leandro, ontem eu estava assistindo... Eu só fui assistir ontem o documentário da Petra Costa, o Apocalipse nos Trópicos. Eu até escrevi um artigo, você publicou lá no Jornalistas pela Democracia, em que eu fiquei espantado, e foi bom eu ter assistido às vésperas do julgamento do Bolsonaro, porque eu não quis entrar nessa polêmica que está existindo sobre o documentário, se o Silas Malafaia é representativo do mundo evangélico, do conjunto dos evangélicos brasileiros. A Assembleia de Deus de Madureira, que ele é líder, não é tem pouco mais de uma centena de templos pelo Brasil, é muito menor do que a Igreja Universal do Edir Macedo, que tem mais de 5.000, ela está em todos os municípios brasileiros. No entanto, o filme revela, e aí sim eu acho que é um aspecto importante, duas coisas. O grande líder da extrema-direita brasileira não é Bolsonaro, não é Eduardo Bolsonaro, não era o Olavo de Carvalho. O líder, eu digo o seguinte, não é o ideólogo. O Olavo de Carvalho era uma espécie do filósofo da extrema-direita. Não, o quadro político que dirige, que traça tática, que traça estratégia, qual vai ser o próximo passo, é o Malafaia. O Malafaia, ele está do outro lado, é um líder fascista. Agora, ele é um quadro de primeiríssima linha, porque ele é um orador arrebatador. Ele vai num palanque, ele move multidões. Ele chega para o Bolsonaro e diz o que ele tem que fazer.
Tem uma cena do filme, inclusive no 7 de setembro de 2021, na Paulista, em que o Bolsonaro vai fazer um discurso dizendo quais são os seus próximos passos, olha para o Malafaia dá uma risadinha meio que concordando, e ele vai e fala, parece que eles combinaram antes. E o Malafaia diz isso várias vezes no filme, que ele toma o avião dele, Malafaia, para ir para Brasília, e o jatinho dele, e aí a Petra Costa pergunta, o que o senhor vai conversar hoje com o presidente? Nada, eu vou bater papo, eu de vez em quando vou lá para a gente trocar ideias. E ele, quando o Bolsonaro foge para Orlando, logo após as eleições de 2022, o Malafaia fala claramente, eu sou contra ele fazer isso, tinha que ter ficado aqui e segurado o tranco. E mais, ele é ousado, ele fala, tinha que ter feito como o Lula. O Lula ficou aqui e segura a onda. Não dá para ir embora, o líder não vai embora. A gente viu mais uma manifestação que não está no filme, é nessas gravações que apareceram aí dele com o Eduardo Bolsonaro, essas conversas, essas trocas de zap, ele passando para o Bolsonaro, um esculacho no Eduardo Bolsonaro, falando, teu filho só fez um papelão, não me lembro as palavras, mas é uma coisa assim, papelão, não sei o quê. Babaca, babaca. Exato. Babaca. Então ele é o cara que traça metas, o que você tem que fazer, como é que não tem, bota povo na rua, traz gente, financia, não sei se financia, mas tudo indica que sim, que teria financiado atos na Paulista, mas, enfim, ele bota o aparato dele, midiático, da igreja e tal, em favor disso. Mas mais do que isso, ele é a cabeça política, muito mais que o Bolsonaro. Eu sempre digo, o Bolsonaro não é burro, o Bolsonaro é tosco. Tosco é o seguinte, ele é ignorante, mas é um cara muito inteligente, senão não chegaria onde chegou. Mas o Malafaia não. Agora, o Malafaia, o líder do extremo-direita, não está nem tocado por esse processo. Assim como o Sóstenes Cavalcante, que parece ser o braço direito do Malafaia. Assim como, eu digo, outros chefes militares que estão nesse entorno. Nem o Múcio, que diz que o Múcio deveria ser chamado aos tribunais para explicar aquela história de que aquilo são manifestações patrióticas. Não está. Agora, muita gente vai dizer, olha, o que você está reclamando é chorando de barriga cheia, o Bolsonaro já está nos tribunais. Sim, é verdade. E eu digo, não estou subestimando isso. Agora, para uma vertente política que passou o rodo nas eleições de 2024, ou seja, ganhou de norte a sul, a direita com a extrema-direita, as eleições municipais, isso não está nem em questão. Aliás, eles estão no governo Lula, União Brasil, PP, Fufuca, Alexandre Silveira, próprio Múcio, tá? A direita, a extrema-direita está incrustada no governo Lula, e por isso, talvez, o Lula se sinta constrangido em dizer abertamente, nós temos que eliminar a extrema-direita, porque a extrema-direita ou a direita está com ele, né? Maringoni, tem uma coisa que eu sei que você está batendo já há alguns dias, falando sobre essa espécie de operação abafa, que já começou na mídia brasileira, em relação ao escândalo do PCC. Aliás, o Mauro hoje citou alguém no Manhã Brasil que deu uma definição maravilhosa sobre a sigla PCC, em vez de primeiro comando da capital, é primeiro comando do capital, né? Achei sensacional, né? O PCC, primeiro comando do capital, que é a organização da Faria Lima. Mas, assim, essas notícias já desapareceram das manchetes, assim, está sendo já, sabe? E eu te pergunto o seguinte, você acha que um efeito colateral ruim do processo do Bolsonaro vai ser de definitivamente desaparecer com esse assunto da mídia, e é um assunto que deveria ser explorado até o final para descobrir exatamente como é que funciona essa Faria Lima, o sistema financeiro, as fintechs e o PCC? Bom, Leandro, olha só, duas coisas. O primeiro é que nas primeiras páginas dos jornais do domingo, que é a edição nobre, não é mais edição nobre, esses jornais são cada vez menos lidos, mas eles conversam com a elite financeira do país. Saiu da capa da Folha, da capa do jornal impresso, mas da capa do site da Folha, saiu da capa do Estadão, da capa do jornal e da capa do site, da primeira página do site, e saiu da capa e também da página do Globo. No entanto, o Globo, todos os dias, coloca uma linha fina lá na cabeça do site, que está escrito mais lidas. Na tese, eu acredito que aquilo seja até feito por algoritmo, ele vê quais são as mais lidas e vai colocando ali em cima.
E a mais lida, na hora que eu vi, eu até fiz um print, é o escândalo PCC Faria Lima. Se é a mais lida, é um fato jornalístico. Ultrapassa a questão de opção política. Eu tenho que falar dele porque é um fato inconteste, está aí, todo mundo está interessado. A Folha fez uma matéria, o Ombudsman faz um artigo ontem. Olha aí, Thalita, de novo. Mauro Lopes, ele acabou de mandar mensagem e falou que ia fazer isso. Falou, ó, já passou o tempo de vocês, chega. Vocês falaram que era só 10 minutos. Vamos lá, gente. 19, tá cedo ainda, 19h33, temos bastante tempo com o Maringoni ainda. Tem bastante tempo. Volta, voltou lá, saiu do congelamento. Saiu. Deixa eu só ler esse superchat aqui do canal Aitaca, que diz: Leandro, tenta chamar o pessoal do Chablau Podcast e Tonho de Martinha. São muito bons e muito divertidos. Humor nordestino de primeira. Pô, quero muito. Eu vou ver o que é. Eu não conheço eles. Chablau Podcast é muito bom esse nome, hein? Gostei. Chablau. Maringoni, vamos voltar com o Maringoni aqui. Ele voltou à internet dele. O Mauro está dizendo que vai me multar. Depois a gente vai ratear essa multa aí. Vamos lá. Vamos pagar em bitcoins. Não, agora, então, eles saíram, né? Essa notícia do PCC saiu das primeiras páginas. Agora, a segunda coisa que você me fala é: será que o julgamento do Bolsonaro vai aparecer como cortina de fumaça para esconder isso? Você sabe que um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava pensando justamente nisso, falei, puta, se entrar essa conversa, eu vou falar disso. Porque é um lado perverso. Claro que eu quero que tenha uma maior cobertura, tenha mais de 60 jornalistas internacionais em Brasília credenciados para cobrir essa questão, e é uma questão que os jornais internacionais estão repercutindo, mas ele seguramente vai ser usado para tirar um pouco de cena dessa questão que é muito séria. A REAG é uma consultora que eles anunciam, eu entrei no site deles, não lembro agora quantos bilhões de reais eles estão administrando. A outra é a Genial, que parece que até que ponto está... Enfim, agora, Leandro, vamos combinar, né? O sistema financeiro é por onde o dinheiro do tráfico, dinheiro de tráfico de pessoas, de tráfico de drogas, historicamente é lavado, seja das máfias americanas nos anos 30, Chicago dos anos 30 e tal, foi sempre o sistema financeiro, porque não tem uma catraca no banco para ver qual que é o dinheiro bonzinho e o dinheiro malvado. O bonzinho entra, o malvado eu não quero. Não existe isso, esse dinheiro é lavado cotidianamente. Eu tenho citado... Você se lembra, você é um pouquinho mais velho que eu, seguramente deve ser, claro. Mas você se lembra... Lembro do suicídio de Vargas, lembro perfeitamente. Você estava lá, né? Não. Eu estou falando da coroação do Dom Pedro I. Seguinte, aquele deputado suíço, Jan Ziegler, que era um socialista, ele esteve no Brasil umas 3 ou 4 vezes. Nos anos 90, ele lançou um livro aqui no Brasil, quer dizer, lançou um livro mundialmente, veio lançar aqui, A Suíça Lava Mais Branco, né? Que era sobre a lavagem de dinheiro que o sistema financeiro suíço, tido como internacionalmente, pelo menos na época, o mais eficiente, que não deixava rastro, que era usado por todos os grupos, tudo que não presta no mundo lavava dinheiro no sistema bancário suíço. E legalizava dinheiro, legalizava recursos. O narcotráfico acho que era a parte mais inocente do que se... Mas máfias, grupos paramilitares e tal, lavavam dinheiro no sistema. Então, está intrínseco no sistema financeiro a lavagem de dinheiro, porque senão você vai lavar como dinheiro? Você acha que todo mundo, antigamente, nos anos 90, antes de existir, da gente estarmos todos bancarizados, ou seja, de ter PIX, de ter cartão, dessa bancarização está disseminada, o que o tráfico aqui em São Paulo fazia era lavava dinheiro de 2 maneiras. Era com transporte clandestino, né? Perua, pirueiros, tal, porque você recebia dinheiro em espécie, né? E motéis, que o sujeito ia no motel e dava dinheiro para não dar cheque, para não ser rastreado, às vezes ia ser
dava um problema, a esposa do sujeito ia saber que ele estava com outra no motel, ou vice-versa, não sei. Então ninguém dava cheque em motel e se falava, você dá em dinheiro sempre, né? Agora, hoje não se lava mais dinheiro assim, isso é uma coisa rudimentar. Então, se lava pelo sistema financeiro, não tem outra. Ou, a não ser em situações que você compre um apartamento em espécie, cash, né? Isso também é raríssimo. 50 apartamentos, né? 51 apartamentos. Em cash, em cash. Mas isso aí, cash. Então, não tem como você não lavar pelo sistema financeiro. Claro que vai se falar, tem que ter mais auditoria, mas eu acho muito difícil você detectar o que é dinheiro. Isso lava esse dinheiro, isso é a tradição do sistema financeiro. Agora, tem que ser denunciado, não tem que ir para cima, tem como, quer dizer, é difícil fiscalizar, mas dá para ir para cima, dá para ver de onde vem, dá para ver, através do Pix, através do sistema bancário, dá para você ver o percurso do dinheiro. Como é que é? Follow the money. Marigoni, você lembra que eu acho que foi logo no governo Lula 1, como a direita, a classe dominante, o sistema financeiro, se apressou enlouquecidamente para acabar com o CPMF. Como é que chamava aquele posto? CPMF. O imposto do cheque, né? Contribuição. Mais. Foi uma loucura para acabar com aquilo, porque é o seguinte, era o pavor que aquele imposto provocava nas classes dominantes do sistema financeiro, porque aquilo ali era o rastreamento mais eficiente que existia no sistema financeiro. Pela cobrança do cheque, do imposto do cheque, chamava o CPMF, era possível literalmente se descobrir todas as movimentações financeiras de todos os cidadãos brasileiros, não é isso? Então, eles apressaram absurdamente para acabar com aquilo. E era um imposto que foi criado, lembra? Foi uma pressão do Adib Jatene no governo Collor para criar aquele imposto, que era um dinheiro que ia todo para a saúde. Era uma ideia muito boa. Era 0,0 alguma coisa de cada transação. Era um dinheiro super bom que ia para a saúde, para financiar a saúde e tal. Só que ele havia se transformado num instrumento de rastreamento perfeito de movimentação financeira do país. Então, eles se apressaram enlouquecidamente para derrubar e derrubaram, e nunca mais voltou, né? E a desculpa era torpe, né? Que esse dinheiro estava extorquindo a iniciativa privada, que inibia o investimento. 0,003%, uma coisa ridícula. Ou o Bob Fernandes, que fez uma grande matéria na Carta Capital há uns 20 anos sobre isso. Foi o Bob. Era uma matéria grande. Eu me lembro, era um escândalo a eliminação da CPMF. E quando apareceu agora esse ano, essa tropeçada que o próprio Banco Central fez na questão de tentar rastrear pelo Pix, eu não me lembro direito como é que era, mas agora, há alguns meses, né? Também houve uma grita, porque o Pix não podia ser, as pessoas iam perder a sua privacidade e tal. Quando não existe privacidade alguma no sistema financeiro, o Banco Central pode abrir a conta de quem quiser. Então, essa questão da CPMF é muito bem lembrada, porque foi mesmo uma coisa baixa a campanha para a eliminação, que vai prejudicar, que os investidores vão ficar assustados. Investidor é o cacete, isso é tudo especuladora. Mentira, imagina. Você sabe que até as questões de pensão alimentícia estavam sendo resolvidas de maneira muito mais racional por conta daquele CPMF, porque o cara, esses vagabundos, abandonava a família, os filhos, não pagava pensão, só que o juiz pedia ao banco a movimentação dele por meio do CPF para saber quanto ele estava ganhando e quanto ele gastava. E aí o cara dizendo que não tinha dinheiro, mentira, o juiz tinha lá inteirinha, né, a movimentação dele financeira pelo CPMF. E fala, não, você está ganhando tanto, está gastando tanto, você tem dinheiro sim e vai pagar X para os seus filhos e tal. E tudo isso foi destruído por conta, né, do pavor dessa gente de ser rastreada. Eles têm pavor de ser rastreados, né? E essa questão agora desse escândalo do PCC tem um enorme potencial, né, Marigoni, de se fazer um grande rastreamento do sistema financeiro a partir de tudo que está sendo descoberto. E eu tenho a impressão, sim, que um dos efeitos colaterais ruins, talvez o grande efeito colateral ruim desse julgamento do Bolsonaro vai ser esconder essa história, né?
Agora, se o Banco Central viesse a público, declaração, ao invés do Galípolo ficar exigindo autonomia total, se viesse com uma campanha para recolocar, se não a CPMF, mas um instrumento de rastreamento de dinheiro, você teria grande chance de ganhar a opinião pública. E para que isso, mesmo que não passasse, mas você pressiona o Congresso para que, olha, tem que ter, não pode haver uma liberdade total, um anonimato total na circulação de enormes fortunas, de enormes montantes de divisas dessa maneira, que na verdade é legalização, é lavagem de dinheiro em escala brutal, em escala industrial, né? Escala industrial até limitada, em escala de tsunami, né? Você vai lavando dinheiro. A ponto da gente ter no mundo, o que são esses paraísos fiscais? Não é só que eles não cobram impostos, é que você não rastreia o dinheiro. Né? O que é a economia desses pequenos países da Europa, como Liechtenstein, como Andorra, que são países mínimos, mesmo o Uruguai, com todo respeito ao nosso vizinho, mas são países muito pequenos em que o sistema financeiro é muito poderoso. Não é só muito poderoso, é porque é a única maneira do país se viabilizar. Imagina, Liechtenstein vai produzir o quê? Então você tem um sistema financeiro absolutamente com livríssima circulação de capitais, que você pode fazer lavagens internacionais de dinheiro. Não vamos achar que isso é característica de brasileiro, que todo mundo aqui é ladrão, todo mundo é gordo. Não, isso é usual no mundo. O sistema financeiro suíço, o sistema financeiro desses pequenos países, das Bahamas, de outros lugares, que são feitos para se lavar dinheiro, aos centros internacionais de lavagem de dinheiro. Então, seria uma grande oportunidade para colocar esse debate, essa discussão. Agora, a gente não sabe, quer dizer, se isso foi detido, quais são os interesses políticos por trás. Porque seguramente não é só a Faria Lima, o PCC, que está envolvido. Quer dizer, deve haver expressão no mundo político para que esse mecanismo, esse tipo de operação se mantenha, né? A pressão deve ser brutal para tirar isso do centro do noticiário. Daqui a pouco vai ser preciso ver no Jornal Nacional se vai ter notícia, porque semana passada foi notícia quando estourou o escândalo. Aí você tem aquela fase de acomodação, de acerto de contas e ver, filtra o que sai e o que não sai, né? Eu não tenho notícia de como está a mídia. Marigoni. Desculpa. Você está falando porque tem um delay. Não, é o seguinte, eu não tenho notícia. Sem querer interromper. Não, desculpa, o Mauro tem falado, eu não tenho visto como é que está a imprensa alternativa, a mídia alternativa aqui na internet, se os progressistas estão cobrindo, eu não tenho visto. Eu vi só a grande imprensa. Não, estão cobrindo escandalosamente desde sempre o Bolsonaro, né? Para não falar de outra coisa, há muito tempo a mídia progressista optou por essa coisa de Bolsonaro, porque você não precisa falar de mais nada, né? Você não precisa questionar ataque a BPC, você não precisa questionar a margem equatorial, você não precisa questionar. Agora, aliás, me tira me ajuda a dar uma dimensão de uma coisa que eu falei no início aqui do programa, que é sobre essa construção do túnel submerso Santos-Guarujá. Que me parece uma obra muito importante, uma demanda antiga da região. Mas é o seguinte, eu vi uma notícia hoje que nenhuma construtora brasileira conseguiu se habilitar. Ela vai ser uma disputa entre uma construtora portuguesa e uma espanhola por uma concessão de 60 anos. Uma obra nacional, importantíssima para o país, ali para São Paulo e tal, e que vai ficar 60 anos na mão de estrangeiros, pegando esse dinheiro de pedágio e mandando para fora, né, Marigoni? Não, o que foi, não foi que as empreiteiras nacionais não quiseram, elas não conseguiram financiamento, ou conseguiram financiamento a juros altíssimos, né? Eu não entendo por que o BNDES não entra financiando essas empresas, porque a gente precisa recuperar a engenharia nacional. Essa história de que essas empreiteiras brasileiras são corruptas e têm que ser punidas, primeiro, elas já foram, elas se arrebentaram, né? Segundo, que não existe, se há um negócio no mundo que não tem, está passando alguém com escapamento aqui aberto. Se é um negócio que lida com montantes absurdos no mundo e que também intrinsecamente corruptível, são essas negociações de grandes obras, né?
Isso não é aqui no Brasil, isso é em qualquer lugar. Então, dizer que as empreiteiras brasileiras são corruptas e as estrangeiras são vestais, são santas, é uma bobagem. A construtora portuguesa, ela na verdade não é portuguesa, é testa de ferro de uma grande empreiteira chinesa. Né? Então, são chineses e espanhóis, a portuguesa parece que entra com a marca fantasia. Mas é uma desnacionalização total da engenharia nacional, quando a gente criou um know-how aqui de enormes obras. A Odebrecht teve em 49 países. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fui para a cidade do Panamá, fazendo uma escala numa viagem de volta da Venezuela, e eu vi as estações do metrô, que era uma maravilha de obras de engenharia, arquitetura, parecia aquela arquitetura chinesa. Eu achei que fosse empreiteira chinesa, e falei com... Essa conversa que você tem com o motorista de táxi, quando você não tem mais assunto, quando você não consegue dizer, mas está frio hoje, ou está calor hoje, né? Não, falou, que bonito, bonita obra, tal. Aí o motorista falou, é tuyo, é o Odebrecht. Então, o Odebrecht estava fazendo coisas fantásticas pelo mundo. O Odebrecht não tem nada a ver com santo, né? Mas era uma empreiteira que empregava, que criava um know-how brasileiro, que enfim, movimentava a economia brasileira e tal. Agora isso vai para fora. Isso é a Lava Jato, isso é resultado da Lava Jato. Então, uma obra dessa vai ter uma concessão de 60 anos, empresa chinesa, uma obra que é uma obra fenomenal em termos mundiais, né? Que o canal vai passar pelo fundo do canal de Santos, por um braço de mar, né? Então, é um negócio fantástico. E vai ser uma obra marcante na engenharia não brasileira mais, né? Vai ser... Quando, no final do século XIX, com Saturnino de Brito, com André Rebouças, outros engenheiros, você construía obras públicas, desde o Barão de Mauá, da canalização do canal do Maracanã em 1854, 55, a engenharia brasileira consegue dar conta a estrada de ferro Santos Jundiaí, um dos declives mais acentuados da estrada de ferro, em que os trens tinham que vir numa angulação que se construiu um sistema de cabeamento de aço, de roldanas e de rodas dentadas, para que os trens descessem a Serra do Mar e não virassem, não perdessem. Então, você tem obras fantásticas da engenharia brasileira feitas há 150 anos, 140, 120. Isso vai se perder. É isso. Eu não sei como é que o governo federal, que está entrando no financiamento da obra, deixa isso acontecer, quando o próprio Lula, no seu segundo mandato, patrocinou uma legislação, que era uma legislação muito importante para o desenvolvimento do país, que era a Lei de Conteúdo Nacional. Então, você vai construir uma plataforma de petróleo, tem que ter uma tal porcentagem de produto nacional, de componentes nacionais, de know-how nacional. Né? Isso estendia as empreiteiras. O BNDES, no tempo do Luciano Coutinho, tinha aquela política dos campeões nacionais. Ela teve problemas na aplicação, mas ela, no essencial, é correta, que é o seguinte: eu vou internacionalizar empresas brasileiras e financiar o trabalho delas fora do Brasil. Por isso é que o BNDES patrocinou a Odebrecht na Venezuela, em Cuba, em vários países. Agora, o problema é que ela teve problemas, eu não sei exatamente quais, porque patrocinou a internacionalização da TAM, ela se valorizou e foi vendida para a Latam, para o Chile. A Ambev patrocinou a Ambev, ela tirou a sua sede do Brasil, mesma coisa a JBS. Então você não tem que patrocinar a desnacionalização, ao contrário, é a ação internacional das empresas. Porque, ao fim e ao cabo, eu não estou defendendo a burguesia brasileira, não é isso. Mas você bota trabalho brasileiro, você bota arrecadação de impostos no Brasil, enfim, você gera conhecimento brasileiro no exterior. O desenvolvimento da engenharia brasileira foi fantástico. Eu tenho uma filha engenheira, né? E eu fico vendo, ela entrou na universidade, ela fez a Politécnica aqui da USP, que é uma faculdade importante no Brasil, importante no mundo, a Poli. A Poli é de 1897, tem 130 anos quase. A Poli tinha, assim, um número, eu não me lembro a relação candidatos-vaga da Poli, era uma coisa de 30-1 há 20 anos atrás, quando o estudante ia prestar vestibular, era 30 candidatos por vaga, era o auge da engenharia brasileira.
Hoje, a procura por engenheiros está 7-1. Eu digo, 7 jovens querem ser engenheiros. Não querem mais, não tem aquele negócio de 30, de disputar, porque a engenharia, quebraram a engenharia brasileira. Eu trabalhei no Sindicato de Engenheiros de São Paulo, assim, é visível esse desmonte da engenharia, o desemprego entre engenheiros. Está aí, resultado da Lava Jato. Vamos construir um túnel chinês, português ou espanhol. Muito bonito. Tá bom. Olha, deixa eu aproveitar e pegar outro assunto quente de relações internacionais que eu queria conversar contigo, que é o seguinte: a Guiana está acusando a Venezuela, você está acompanhando isso, de ter disparado contra navios guianenses, né, que teriam material eleitoral, e que está me parecendo uma ação orquestrada para dar a justificativa aos Estados Unidos para invadir a Venezuela. Você podia nos dar uma dimensão melhor de o que está acontecendo ali? E por que o Brasil até agora não se pronunciou a favor da Venezuela nessa história? Leandro, eu vi essa questão da Guiana, eu não consegui ver qual é o nexo, quer dizer, o que houve exatamente, pelo menos onde eu li, eu vi em 2 portais, eu não sabia o que estava acontecendo, que é uma acusação, não tem prova, tal. Não sei se você tem informação, mas eu não consegui ter. Você tem, até a semana passada, até sexta-feira, tinha 7 navios dos Estados Unidos, alguns destroyers, que são aqueles navios de ataque fortemente armados, e tinha um submarino nuclear, 4.500 soldados do Exército e 2.200 mariners, fuzileiros navais. E eles iam colocar força aérea para patrulhar o espaço aéreo onde está a frota, ali no sul do Mar do Caribe, próximo à Venezuela, em águas internacionais ainda, né? É uma provocação, porque aqui se trata de um caso inédito. Nunca, toda ação imperialista americana, você teve invasão do Panamá, você teve invasão de Honduras, invasão da Guatemala em 54, invasão de Santo Domingo em 65, você teve Nicarágua, ocupação da Nicarágua, você teve Cuba no século XIX, né? Mas na América do Sul, os americanos nunca entraram com tropa em nenhum país aqui. Aqui eles articularam golpes, como no Brasil, em que a Casa Branca, via embaixada americana, articula com o empresariado nacional, com a igreja, com banqueiros, com setores de direita, de extrema-direita, meio de comunicação, e fecha um golpe. Foi assim no Brasil, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, tal. Nunca houve uma ocupação. O que a Venezuela, os Estados Unidos estão pretendendo, ao que parece fazer agora, é uma invasão ou uma provocação, que é o seguinte: o sujeito vai chegando, vai te provocando, vai empurrando você, vai botando tropa, vai botando não sei o quê, vai criando uma situação de tal constrangimento. É isso? Travou mesmo? Travou, né, na beleza. Travou na beleza. Mais uma vez. Pois é. Olha só, queria inclusive dizer para vocês... vou tirar. Dizer, inclusive, para vocês que estão nos vendo, que tanto o Leandro quanto o Maringoni estão homenageando o Palmeiras hoje. Estão de verde, tá vendo? Fazendo homenagem ao Palmeiras. Verdade. E essa cor é bem Palmeiras. É bem Palmeiras. Eu não estou de verde, não tem o menor perigo disso acontecer aqui na Zona Leste, Tatuapé, a 500 metros do Parque São Jorge. Você me desculpa, Thalita. Isso é geopolítica global. Eu estudo relações internacionais para estudar isso. É mar territorial do Corinthians, é Rio Tietê, aqui eu estou na área territorial do Corinthians. Não tem. Isso não tem. Mas eu só estava falando, não custa um monomotor que decola do americano, ou uma lancha que invade por alguns metros a água territorial venezuelana e decola um Sukhoi russo, um Sukhoi de fabricação russa, um avião da Força Aérea Venezuelana que está patrulhando. Opa, os caras entraram aqui 500 metros na nossa coisa, nós vamos ameaçar eles saírem, os caras não saem, eu disparo um míssil, pronto. Começou a agressão, a Venezuela, bárbara, país bárbaro, está atacando. Né? É um tipo de constrangimento pesado.
O que me parece que está acontecendo de uma maneira mais global? A OTAN perdeu a guerra na Ucrânia. Não tem mais. O Putin, o Trump armou aquela reunião há 3 semanas no Alasca para tentar fazer o Putin aceitar um cessar-fogo e retirar, sem reivindicar, que é a proposta de paz ucraniana, né? Retira as tropas, volta tudo como estava antes, não se fala mais nisso, a Ucrânia entra na OTAN. O Putin segurou no peito, né? Não, senhor. Nós queremos o fim da guerra, a posse desses territórios, porque são territórios estratégicos da Rússia, e a não entrada, retira da Constituição. Lá vamos nós de novo. Travou. Here we go. Travou mesmo. Deixa eu tirar aqui. Here we go again. Pois é, o Maringoni, sim. Essa região aí, esse território do Corinthians, a internet não é boa não, viu, Thalita? Pois é. Essa área territorial aí do Corinthians, a internet não é das melhores, não. Eu tô lá pro Parque Antártica, na Barra Funda, acho que a internet é melhor, viu? Não vem com ela. Eu tô achando que o Mauro falou com o Jones Manuel e o Jones mandou desligar. Falou, eu tô achando... Chega, olha, né? Tá brilhando. Tem um conluio. Você precisa ver se vocês não caírem em desgraça aí, não, hein? Agora, olha... Não, mas só terminando o raciocínio. A indústria, o que se chama complexo industrial militar, precisa produzir armamento nos Estados Unidos. Isso é um setor importante da economia americana. Se não tem guerra, eu vou produzir para quê? Eles gastam $1 trilhão por ano, $1 trilhão por ano. Essa máquina precisa girar. Isso tem que ter encomenda governamental para a guerra. Se não tem guerra, não tem encomenda. Então, os Estados Unidos parecem querer abrir uma nova frente no quintal, no que eles supõem ser o quintal deles. Agora, o Maduro está mobilizando a população. O México se solidarizou. A Colômbia, ali do lado, que está na linha de tiro também, que tem um governo, aí sim, de esquerda, se solidarizou. A China não pode permitir a queda da Venezuela, porque a partir de 2013, a Venezuela passou a vender para a China petróleo no mercado futuro até 2045. Ou seja, 30 anos, eles se comprometeram, eles receberam um montante, um empréstimo da China, e vão integralizar, vão pagar esse empréstimo com petróleo ao longo de 30 anos. Se a Venezuela cai, ou seja, se bota um governo pró-americano, o fornecimento de petróleo para a China fica interrompido numa das suas fontes mais importantes. Eles têm petróleo iraniano e têm petróleo russo. Mas o petróleo venezuelano é uma quantidade formidável do óleo. Então, a segurança energética da China pode estar em risco. Os chineses vão deixar. A Rússia já declarou que eles estão com a Venezuela, que não vão permitir esse tipo de coisa. Agora, isso não quer dizer que vai haver uma guerra China-Rússia. Agora, todo mundo tem bomba atômica, todo mundo é gente grande, todo mundo pode falar grosso. Eu acho que não vai sair invasão, mas vai sair a provocação. Agora, se o Brasil falasse, o Brasil, ao não falar, demonstra, primeiro, assim, uma reciprocidade com o Maduro péssima, né? O Maduro forneceu o balão de oxigênio que falava antigamente, mas cilindro de oxigênio para Manaus. O Maduro se solidarizou com o Lula quando foi preso, e agora, como se falava no interior, a paga que o Lula dá, né? Você pagou, como é que é, Leandro? Você que conhece muito, você pagou com como é que é? A Beth Carvalho. Com traição, a quem sempre lhe deu a mão, mas chora. Exato. É isso aí. O Maduro pode cantar isso pro Lula, porque... E o Lula, com isso, perde autoridade no continente, perde autoridade de ser o grande país continental que está buscando uma integração. É inacreditável o silêncio brasileiro nessa questão. O chanceler Celso Amorim, que é uma pessoa que eu prezo muito, deu uma declaração que eu acho que ele tem que ir um pouco mais adiante. Ele diz:
estou muito preocupado, o Brasil está muito preocupado. Sim, eu também estou preocupado, mas uma coisa é eu e você estamos preocupados. O Brasil pode ter ações de dizer não vai ter, o Brasil é contra qualquer tipo de provocação. É um problema, viu? Um problema isso. E aí vamos botar o samba da Beth Carvalho. Você pagou com traição, isso mesmo. Vem cá, outra coisa, Manigoni. A questão de Israel chegou a um nível tal que se tornou, acho que, bastante incompreensível que o Brasil não tenha rompido relações diplomáticas. Israel hoje trata o Brasil como o cocô do cavalo do bandido, né? Trata-se. Eu vi uma fala do Milton Temer num programa com o Mauro, que ele falou que era importante que o Brasil rompesse relações com Israel, antes que Israel faça isso, porque isso iria soar como uma grande humilhação para o país. Quer dizer, além de tudo, depois de desmoralizar, desqualificar, tornar o Lula pessoa não grata, humilhar o embaixador, tal, deixar o país prostrado e ainda por cima romper relações diplomáticas, que é uma coisa que o Brasil já deveria ter feito, não é verdade? É verdade. Embora me pareça que a situação tenha evoluído um pouquinho, evoluiu alguns centímetros, quando tem que evoluir muito, que foi o seguinte: o Brasil não tem embaixador em Israel há mais de um ano e nem aceitou o embaixador de Israel aqui no Brasil. É uma demonstração clara de que a situação está bem abalada. Eu vi uma notícia esse final de semana que desde julho, ou seja, um mês e meio, o Brasil deixou de vender petróleo para a Venezuela. Não sei se você... Para a Venezuela. Para Israel. Não sei se você viu isso também, mas eu não consegui confirmação que a Petrobras teria deixado de vender petróleo. Isso foi um passo importante. Isso é verdade? Agora, porque eu não vi essa notícia. Eu vi num site, um noticiário baseado na... Como é que chama aquela federação petroleira da CUT? A FUP. A FUP teria dado uma declaração mas a FUP é muito ligada ao governo, né? Então, é preciso confirmar essa informação. De todo modo, você tem razão. Se Israel romper, vai ser muito sério. Agora, além disso, isso dá espaço para essa gentalha da extrema-direita, como Tarcísio e outros, mandarem uma delegação agora para Israel, estão mandando, no mesmo momento que a flotilha, que o pessoal da flotilha, numa ação heróica, tem 13 brasileiros nessa ação absolutamente admirável, invejável, queria eu estar lá, nessa ação que não conta com nenhuma solidariedade do governo brasileiro. Né? Isso para mim, é muito grave. Não quer romper, não rompe, tá? Mas dá solidariedade a quem está lutando. Tem uma declaração. Você tem declaração sobre tudo, sobre o Corinthians, sobre templo, sobre jabuticaba no quintal do Palácio do Planalto, sobre tudo. Agora, essa não. Né? E o que tem são esses vídeos de inteligência artificial exaltando o patriotismo, o Pix é nosso, ninguém segura, tal. Mas essas questões concretas de soberania, que a possibilidade de eu romper relações com um país assassino como Israel, um enclave colonial no meio do Oriente Médio, não tem. Isso devia ter. E além das palavras, é muito legal o Lula falar de genocídio. Agora tem que passar das palavras aos atos, né? Não, é muito insuficiente. E isso seria uma virada na diplomacia brasileira. Um rompimento com Israel seria uma virada assim, de soberania. Ainda mais tem um peso simbólico do Brasil, que Israel foi criada em 1947, quando o secretário-geral da ONU, o primeiro secretário-geral, era um brasileiro, era Oswaldo Aranha, né, que era um americanófilo, tal, que foi indicado pelo Getúlio, mas ele foi indicado no final do governo Getúlio, em 1945. O primeiro secretário-geral brasileiro, e o Brasil, seu país, a romper com Israel, isso teria um peso internacional, além do peso que o Brasil tem no cenário internacional, mas o país sobre o qual a ONU legalizou Israel, diz não a Israel de maneira concreta, quebra os laços políticos, porque o Israel nunca esteve tão isolada. Mas não basta o isolamento. Eu, cada vez que vejo, abro o Instagram, tem uma criança
Palestina chorando, mutilada, apavorada. Outro dia, acho que o Mauro passou, você, eu não sei, uma criança de 10 anos, um menino vendado, com o braço amarrado para trás, com 2 brutamontes do exército. Você viu esse vídeo? Falando, você vai ser punido, por que você jogou pedra? Seu pai não te deu educação, você vai ser punido. E o menino de olho vendado, amarrado. Se o menino não tivesse amarrado, já seria covardia. Esses são os animais, essa gente são inumanos. Essa gente é a escória da humanidade, são piores que nazistas. É a escória da humanidade, exatamente. Piores que nazistas. É lixo humano, é lixo humano. A gente não pode continuar fazendo como está. Israel tem que ser cortada das relações internacionais. Israel tem que fazer o que se fez com a Alemanha nazista depois da guerra, desmilitarizar Israel. Não pode ter uma pistola calibre 22 na mão de Israel. 70%, mais de 70% da população israelense apoia a carnificina, apoia o assassinato, tem prazer com isso. Eu estava vendo ontem, você fica passeando no Netflix meio com preguiça, me cai o filme Gladiador, que você deve ter visto, uma superprodução com... Vi, claro. E Gladiador tem aquelas cenas no Coliseu admiravelmente produzidas, mas é um negócio de um sadismo, aquele filme exala um sadismo, uma coisa bem de americano, que é aquelas cenas dos leões devorando cristãos, leões devorando cristões, como diria o Bolsonaro, né? Leões devorando cristões, o rinoceronte pisoteando os escravos capturados, enfim, e a população, e a plateia do Coliseu filmado, assim, sedenta de sangue, quer sangue, quer sangue. Aquilo me lembrou, deve ser Israel, deve ser assim. Essa gente que fica fazendo, que era um negócio, o imperador fazia o que os deuses vão julgar se o cristão, se o escravo deve morrer devorado pelos leões ou não. Então, se o imperador colocasse a mão para cima, ele sobrevive. Se colocasse para baixo, o polegar para baixo, ele morreria. E a plateia urra. Falei, puta, isso é Israel. Essa sede de sangue, essa coisa nojenta, abjeta, essa gentalha. Escória mesmo. Não há motivo para que o Brasil vai se relacionar com esse lixo. Não tem porquê. E isso não é racismo, isso é com sionismo, né? Isso é com sionismo, não é com judeu. Não estou falando de judeu, estou falando de Israel e do sionismo. Precisa deixar bem claro, para depois não vir aqui alguém reclamar que não é racismo nenhum. Mas você sabe que eu já fiz essa discussão aqui, eu acho que assim, é inexorável de que em algum momento as pessoas vão parar de falar sionistas e vão acabar falando judeus. Essas duas coisas vão se misturar. O avanço, o ataque, né, vai acabar uma hora, as pessoas vão começar a gritar judeu e não sionista. E é natural, acho que é previsível que esse avanço do sionismo, desse nazi-sionismo, massacre, genocídio, acabe gerando sim uma onda profunda, uma nova onda profunda de antissemitismo, né, Maringoni? Israel é o maior propagador do antissemitismo. Seria péssimo, porque você começa com judeu e você vai para cima de qualquer um depois. Sim. Qualquer coisa é coisa. Você destampa um bueiro, que aí o racismo toma conta, né? E não pode. Claro. É o sionismo, é o israelita, é o sujeito que está lá. E não é a maioria dos judeus, que não é povo judeu. O judeu é uma religião, né? O judeu não é um povo. Você tem uma etnia, mas não é uma nação. Então, não é um povo judeu. Fazem parte de diversas nacionalidades. Então, é isso. Eles estão divulgando o antisionismo. É uma coisa... E vai ser muito ruim se isso que você está dizendo acontecer. Muito ruim. Tá bom. Deixa eu chamar aqui a camarada Thalita Sotero para a gente ver os comentários chegando e a gente ir encerrando essa entrevista antes que me cause um problema com o Mauro Lopes. Vamos, por favor, Thalita. Não, já causou. Ele falou aqui que vai te processar. Já constitui advogado, já... Vai arriscar meu carro. Vai arriscar meu carro aqui em Brasília. Clima tenso entre os camaradas, hein, vai pichar aquela mansão que você tem no Lago Sul. Você vai ver, o muro vai estar todo pichado. Jardim Botânico, aqui na área do Bolsonaro. Aqui na área do Bolsonaro. Bom, falta alguém no STF, falta alguém nos tribunais, Leandro. Vai ser assim. Falta um em Nuremberg. Lembra desse livro do Davi Nasser?
sobre o Filinto Miller. Falta um em Nuremberg, exatamente. Falta um em Nuremberg. Você lembra porque você estava lá, Leandro. Eu sou mais novo, né? Então, os 46. Eu era setorista em Nuremberg, no tribunal. Você era setorista do Última Hora, eu sei. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Temos aqui Rosângela Lozada, que diz: por favor, não menosprezem a tornozeleira eletrônica. Milhares de mulheres, mães solo, sofrem com o aprisionamento em massa. A possibilidade da tornozeleira é um mínimo de humanidade com condenadas mães. É vero. Também aqui o Tércio Prestes só comentando a respeito do vídeo que a gente mostrou do Tarcísio, né? Fazendo ali uma estética meio coach, meio gospel, que ele diz: já fui desse meio gospel, hoje o socialismo me libertou. Fora a música de fundo, também era exalado uma flagrância em todo a church para criar uma atmosfera santa. É uma hipnose coletiva. Mas nas igrejas católicas também tem aquele incenso que os coroinhas vão balançando. E você sabe que eu sempre tive pavor daquele cheiro, o que me deixava até, inclusive, assim, um pouco encucado, e que talvez eu fosse alguma ligação com Satanás, porque não tenho dúvida. Que bom cristão ia rejeitar aquele cheiro de incenso. Eu tinha pavor daquele cheiro. Até hoje tem pavor daquele cheiro daquele incenso. Eu gosto daquele cheiro. Acho bom. Aqui também, quem mais? O Caio Batista da Silva que diz: mais do que isso, o Malafaia não só sorri e troca olhares com o Bolsonaro, mas fala as mesmas palavras enquanto o Bolsonaro fala, evidenciando quem era o autor do discurso. É verdade, já tem spoiler. Mostrando que ele vai falando junto, Isso, e esse vídeo está no documentário, inclusive, da Petra Costa, viu, gente? Eu vou ter que ver esse documentário. Antes que todos os spoilers sejam dados, eu não vi ainda. Pois é. O Malafaia aqui também... viu? Já contei, o Malafaia está bem no filme. Pronto, eu não precisa mais ver. Aqui também, olha só, o Pitacos diz: o que vocês acham dessa briga do Moreira com o Atushi? Viu o 247 agora há pouco e eles estavam botando em dúvida a notícia do Ciro Nogueira e que jamais colocariam no canal deles algo assim. Eu não tenho visto a briga, então o Leandro... Não, sabe o que é? Eu quero dar só aproveitar que o Pitaco mandou isso, eu quero dar um pitaco. Eu sou, nesse aspecto, já coloquei isso aqui mais uma vez, eu sou jornalista ortodoxo. Não tem fonte, não tem prova, não é matéria. Tá? Não é matéria. É pauta. Se eu tenho... Peraí, deixa eu só botar aqui. Se eu tenho uma fonte anônima, ela não é uma fonte. Ela é um informante. Ela vai me dar uma pauta. Se ela me diz que o Ciro Nogueira recebeu o dinheiro do PCC, eu preciso de uma prova. Eu não posso fazer uma matéria dizendo que uma fonte anônima, ouvida pelo Farol Brasil, diz que o Ciro Nogueira recebeu propina do PCC. Se eu nem tenho a pessoa falando, portanto, se responsabilizando pela informação, e não tenho uma prova material. Porque contra o Ciro Nogueira é fácil, porque ele é um escroque. Mas isso pode ser usado literalmente para qualquer um de nós. Se algum veículo decide falar assim, o Maringoni recebeu dinheiro do PCC, uma fonte anônima que eu entrevistei me disse que o Maringoni recebeu dinheiro do PCC. Isso não é matéria. Ponto final. Eu sei que a gente vive o tempo da pós-verdade, a internet modificou as relações do jornalismo, mas isso não é matéria. Eu não estou julgando o repórter, nem se o Moreira está certo, nem o Atush está certo. Às vezes, essa briga pode ser por razões que não tem nada a ver a isso. Eles têm uma briga outra, que é um problema de financiamento. O Eduardo Moreira botava dinheiro no 247, parou de botar dinheiro no 247 e eles brigaram por causa disso. Então, pode ser que essa defesa nem seja do jornalismo, tá? Mas não é correto fazer isso.
Da mesma maneira que eu defendi isso em relação às acusações ao professor Alisson Leandro Mascaro. A mesma coisa. Não, fontes anônimas acusando um cara sem provas. Pode ser que todo mundo saiba, que ele já fala, mas todo mundo sabe lá na USP, isso não interessa, do ponto de vista jornalístico, não é matéria. Ponto final. Não é matéria. Porque isso pode ser utilizado contra qualquer um. Não que eu não ache possível, aliás, eu acho extremamente possível que o Ciro Nogueira tenha recebido dinheiro do PCC. Mas você não faz, se você não tem a materialidade, não tem a fonte, você não tem matéria, você tem uma pauta. Uma pauta. Antigamente, esse tipo de coisa nem era discutido em redação. Eu chegava com o editor e falava o seguinte: uma fonte me falou que o Ciro Nogueira recebeu o dinheiro do PCC. O editor perguntava assim: cadê a prova? Cadê a prova? Leandro. Não tem prova, não tem matéria. Fala. Se me permite aqui, Maringoni, eu não sei se você quer comentar. Primeiro que Leandro, você ainda está desfocado, tá? Se você quiser, de repente, ajustar, só para você saber. Mas melhorou agora, tem um elemento que está na reportagem aqui. Eu assim, tendo realmente a concordar contigo, eu também aprendi desse jeito, tá? Aprendi, trabalhei 5 anos em redação. Sempre quando alguém vinha ligava pra gente, eu fiquei na produção, ligava e falava, tenho essa informação, notícia bombástica e tal. Eu falo, bom, a gente precisa de elementos, porque alguém falar até papagaio fala, como diz o velho ditado. Mas, Leandro, na reportagem do ICL, tem a informação de que essa mesma fonte que deu a entrevista para os jornalistas prestou depoimento à Polícia Federal. Então, isso acaba... Olha só, isso é cascata. Não que ele não tenha prestado. Qualquer um pode prestar depoimento à Polícia Federal e falar uma mentira. Antigamente, nos anos 90, teve uma febre aqui em Brasília de jornalistas que descobriram que você podia pegar uma pessoa, levar ela no Ministério Público, o jornalista pegar a pessoa, levar no Ministério Público e botar ele para fazer um depoimento no Ministério Público. Aí o que o jornalista fazia? Pegava esse depoimento do Ministério Público e levava para a redação. Olha, fulano de tal, depois do Ministério Público, Cicrano é ladrão, bandido, estuprador e tal. Aí qual era a matéria? Em depoimento ao Ministério Público, fulano de tal. Depoimento não significa absolutamente nada. Nada sem materialidade. Se o cara foi no Ministério Público e apresentou as provas, as fotografias, as notas, o vídeo, o áudio, aí tem matéria. Essa coisa de que eu também li isso. Ele foi na Polícia Federal e fez um depoimento. Cadê o depoimento? Esse depoimento apresenta provas? Se não apresenta, gente, é pauta, não é matéria. Não é matéria. Isso é, a meu ver, na minha visão ortodoxa, jornalista antigo, é criminoso. Criminoso. Eu vi a chamada ontem do Eduardo Moreira, anunciando que viria uma matéria bombástica e tal. Falei, opa, vem outra. Depoimento, o sujeito deu depoimento da Polícia Federal, gente, pode ser um maluco. Olha, eu já vi depoimentos os mais malucos que vocês podem imaginar. Eu já vi depoimento da Polícia Federal e Ministério Público. Os mais loucos, os mais insanos. Quando o avião do Eduardo Campos caiu em Recife lá, o Jornal Nacional, um repórter da Globo, entrevistou um cara que estava lá no meio dos destroços, dizendo que viu o Eduardo Campos pela última vez e reconheceu ele pelos olhinhos verdes. Era um depoimento do cara. Não significa absolutamente... Provas, jornalismo tem que ter materialidade, senão é pauta, senão é mentira. Pode ser até que se confirme depois, a fonte não quis falar e tal, mas até lá não é matéria. Porque pode ser uma mentira, pode destruir a vida de alguém. Mesmo o Ciro Nogueira, nesse caso, ele precisa ser tratado com honestidade. Porque pode ser mentira do cara. O cara depois, porque o inimigo dele foi pago para fazer isso. Não é isso? Então, eu não concordo, não, e jamais concordarei, não adianta, para mim não existe argumento plausível nesse sentido. Se é matéria jornalística, ou alguém aparece com nome e sobrenome dizendo o que tem que dizer, por isso que eu tenho pavor até hoje de
de aspas em off. Né? Maringoni é palmeirense que se faz de corintiano, disse um importante diretor do Palmeiras e tal. Aí o cara vai se defender de quem? E quem me garante que o repórter não inventou essas aspas, já que não tem... Aspa em fonte... Aspa em off não existe, cara. Não existe. É uma fraude jornalística. Se você vai usar aspas, tem que ter a pessoa que falou. Então, assim, mas isso assim, cada vez mais é uma posição ortodoxa, as pessoas estão aceitando tudo, né? Tá valendo tudo, mas enfim, alguém tem que manter a velha tradição jornalística, né, Maringoni? Sim, sim. A velha escola, que é certo mesmo. É isso mesmo. Pitacos até complementa aqui, diz, a fonte foi anônima ao público, mas na Polícia Federal ela apresentou provas com o celular, com vídeo, com pedido do chefe dele para enviar para o Ciro, com datas. Falta o quê, Leandro? Precisa estar na matéria. Falta isso estar na matéria. Aí eu vou acreditar plenamente. Essa história de que tinha gente antigamente, escrevia, na época da loucura, nos anos 90, na época daquele procurador que brigava com Antônio Carvalhais, que tinha repórter que escrevia assim, no armário 413, na fileira 12, no livro 33, no Ministério Público, se encontram as provas que era uma cascata, né? Que era uma mentira, que era uma loucura. Mas por quê? O cara tinha que escrever alguma coisa, essa coisa da gincana jornalística, né? Tem um assunto e todo mundo tem que ir lá e descobrir primeiro. Não. Olha, se tiver vídeo, foto, maravilha, tem a matéria pronta. E por que não publicaram? Vai, publica, vai. Aí tem a matéria maravilhosa, pronta. Quando sair isso tudo, aí eu acredito. Quando sair vídeo, opa, maravilha. Tranquilo. Né? Maravilhoso. Eu estou esperando até hoje as provas contra o professor Alisson Mascaro. Nunca foram publicadas. Nunca foram publicadas. Então, jornalisticamente, aquela matéria do Alisson Mascaro, para mim, até hoje não existiu. O cara foi caçado lá na USP. Ainda que sejam 10 pessoas. 10 pessoas. Mais de 10 mas eu preciso do nome delas, cara. Jornalisticamente, eu preciso saber do nome delas, senão que 10 pessoas? Se forem 100, e se eu inventar mais 30? A questão é técnica, na verdade. Muito mais, né? A questão é da honradez do ofício do jornalismo. Eu posso acreditar em todos eles, mas se eu não posso publicar, eu não posso publicar. Você deixa eu publicar o cara, mas não pode botar meu nome, então não tem matéria. Mas, enfim, mais ortodoxo do que caixa de maisena, como dizia o analista de Bagé, né? Caixa de latinha de pomada Minâncora. Não, exatamente. Bom, gente, é isso. É o que temos aqui de comentários. Só aqui por que o FGTS não pode render a Selic. Maringoni, me explica por que o FGTS não pode render a Selic. A longa história. Eu prefiro que você chame os universitários. Não, eu posso falar, mas eu não sou especialista nisso. Então, eu prefiro passar nessa... É a segunda que eu passo. Que eu estou me lembrando. Eu não entrei na pendenga aí do Eduardo Moreira com a Tuxa, e essa aqui também escapei. Eu estou arriscado desse programa, eu estou vendo tudo. O cara sai liso. Parece como é que chama o general Santos Cruz dando entrevista para o Breno. Ele não sabe nada, não tem opinião sobre nada. Ou o Edinho Silva, né? Edinho Silva, não, eu sou a favor do diálogo. O que você acha da briga com a Tuxa com o Eduardo Moreira? Eu sou pelo diálogo. Ó, esse assunto, gente, vamos render. Eu acho que assim, eu e Leandro Fortes, o Garganta Profunda. Tá errado. Não é isso. Primeiro, o caso Watergate. É bom para a gente discutir, viu? O caso Watergate é uma série de reportagens, muitas reportagens, com muitos fatos, com muitos dados, com muitas elementos de prova. Não é uma matéria. Não é apenas o Garganta Profunda, isso aí. Se você ler aquele livro básico, Todos os Homens do Presidente, que é um livro fantástico de jornalismo investigativo, que é a história das coisas, você vai ver que são várias reportagens. É o livro do Bernstein. Isso.
Isso aí. Mas olha, eu vou ter que realmente encerrar, viu, gente? Porque os nossos convidados do Cultura Brasileira já estão aqui aguardando, tem Que mais de isso, 10 cara? minutos, Que, inclusive. por isso que eu não Eu gosto sei de que trazer o esse Maringoni, as assunto... coisas, né? Muita esculhambação, né? Não é isso, não é isso. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque esse assunto também me interessa bastante. Acho importante, inclusive, a gente entender um pouco, porque essa coisa de rede social, de internet, hoje, tá tudo muito confuso sobre o papel do jornalismo, sobre o trabalho do jornalismo investigativo, né, Leandro? Mas vamos falar mais sobre isso em outras oportunidades mesmo, tá bom, pessoal? É isso, Leandro, Maringoni. Gente, Maringoni, obrigado, cara. Valeu que mesmo, viu? isso. Prazer Abração enorme ter aí. você aqui. Abraço, Thalita. Abraço, pessoal que está assistindo. Tchau, tchau. Tchau, Maringoni. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Valeu.